Olá, meus irmãos e irmãs, aqui é o Francisco, e hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante: como a visão pode te fazer mais estratégico e visionário. Você já parou para pensar em como a visão é essencial para a nossa vida cristã? Você já percebeu como a visão é o reflexo da nossa semelhança com Deus, e como ela afeta o nosso testemunho? Você já se deu conta de como a visão é o requisito para alcançarmos o nosso propósito e a nossa realização? Muitas vezes, nós nos deixamos limitar pela cegueira, pela miopia, pela falta de perspectiva, e pensamos que podemos viver sem visão, que podemos nos contentar com o que vemos, que podemos nos acomodar. Nós nos esquecemos de Deus, e de sua visão, e de seu plano. Nós nos tornamos reativos, imediatistas e conformados. Mas eu quero te dizer uma coisa: a visão é a antítese da cegueira, a solução para a miopia, a condição para a perspectiva. A visão é a forma de lembrarmos de Deus, e de sua visão, e de seu plano. A visão é a forma de nos tornarmos estratégicos, e visionários, e bem-sucedidos. A Bíblia nos ensina muito sobre a visão, e eu quero compartilhar com vocês alguns exemplos de pessoas que tiveram visão, e que se tornaram mais estratégicas e visionárias por causa disso. O primeiro exemplo é o de Abraão, o pai da fé. Abraão foi um homem escolhido por Deus, para ser o líder de uma grande nação, que seria abençoada por Deus e seria uma bênção para todas as famílias da terra. Abraão foi chamado por Deus, através de uma promessa, que lhe deu a visão de uma terra, de uma descendência e de uma aliança. Abraão foi capacitado por Deus, com a fé, que lhe deu a confiança de que Deus cumpriria a sua promessa. Abraão foi obediente a Deus, e fez tudo conforme o que Deus lhe ordenara. Abraão teve visão, e se tornou estratégico. Abraão usou a sua fé, para sair da sua terra, da sua parentela e da sua casa, e ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Abraão usou a sua coragem, para enfrentar as dificuldades, os perigos e as guerras, que encontrou pelo caminho. Abraão usou a sua sabedoria, para administrar os seus bens, os seus servos e as suas alianças, que adquiriu ao longo da jornada. Abraão usou a sua generosidade, para abençoar os seus familiares, os seus amigos e os seus inimigos, que conviveu ao longo da vida. Abraão teve visão, e se tornou visionário. Abraão usou a sua imaginação, para ver as estrelas do céu, e a areia do mar, como símbolos da sua descendência, que seria numerosa. Abraão usou a sua personalidade, para crer contra a esperança, e esperar contra a razão, que teria um filho, que seria o herdeiro da promessa. Abraão usou a sua singularidade, para oferecer o seu único filho, como um sacrifício a Deus, que era o seu maior tesouro. Abraão usou a sua identidade, para ser chamado de amigo de Deus, que era o seu maior privilégio. O segundo exemplo é o de José, o governador do Egito. José foi um jovem sonhador, que foi vendido por seus irmãos, como escravo, para o Egito. José foi abençoado por Deus, com a interpretação de sonhos, que lhe deu a visão do futuro, e dos planos de Deus. José foi protegido por Deus, com a sua presença, que lhe deu a graça diante dos homens, e o livramento das adversidades. José foi obediente a Deus, e fez tudo conforme o que Deus lhe ordenara. José teve visão, e se tornou estratégico. José usou a sua fé, para resistir à tentação, e fugir da mulher de Potifar, que queria seduzi-lo. José usou a sua coragem, para suportar a prisão, e consolar os seus companheiros, que estavam aflitos. José usou a sua sabedoria, para interpretar os sonhos, e revelar os seus significados, que eram mensagens de Deus. José usou a sua humildade, para reconhecer a sua dependência, e dar a glória a Deus, que era a fonte da sua sabedoria. José teve visão, e se tornou visionário. José usou a sua imaginação, para ver as vacas gordas e as vacas magras, e as espigas cheias e as espigas vazias, como símbolos dos anos de fartura e dos anos de fome, que viriam sobre o Egito. José usou a sua personalidade, para propor um plano, e executar uma ação, que preservaria a vida de muitas pessoas, que seriam afetadas pela fome. José usou a sua singularidade,
para perdoar os seus irmãos e reconciliar a sua família, que tinham sido separados pela inveja. José usou a sua identidade para ser chamado de Zafenat Paneia, que significa Salvador do mundo, que era o seu propósito. O terceiro exemplo é o de Paulo, o apóstolo dos gentios. Paulo foi um homem escolhido por Deus para ser o líder dos cristãos, que estavam espalhados pelo mundo. Paulo foi chamado por Deus, através de uma conversão, que lhe deu a visão de Jesus e da sua graça. Paulo foi capacitado por Deus, com o Evangelho, que lhe deu o poder de pregar a salvação. Paulo foi obediente a Deus, e fez tudo conforme o que Deus lhe ordenara. Paulo teve visão, e se tornou estratégico. Paulo usou a sua fé para viajar pelo mundo e plantar igrejas, que eram comunidades de fé. Paulo usou a sua coragem para enfrentar as perseguições e sofrer as tribulações, que eram provas do seu ministério. Paulo usou a sua sabedoria para escrever cartas e ensinar doutrinas, que eram fundamentos da fé. Paulo usou a sua humildade para se considerar o menor dos apóstolos e o principal dos pecadores, que eram expressões da sua graça. Paulo teve visão e se tornou visionário. Paulo usou a sua imaginação para ver o céu aberto e o terceiro céu como símbolos da glória de Deus e das coisas inefáveis. Paulo usou a sua personalidade para combater o bom combate e completar a carreira, que eram metas do seu serviço. Paulo usou a sua singularidade para levar em seu corpo as marcas de Jesus e o espinho na carne, que eram sinais do seu sofrimento. Paulo usou a sua identidade para ser chamado de apóstolo dos gentios, que era o seu ministério. Meus irmãos e irmãs, esses são apenas alguns exemplos de pessoas que tiveram visão e que se tornaram mais estratégicas e visionárias por causa disso. Mas eu quero te convidar a pensar na sua própria vida e a lembrar de tudo que Deus já fez por você. Você já teve visão e se tornou mais estratégico e mais visionário? Eu tenho certeza de que se você parar para pensar, você vai encontrar muitos motivos para ter visão. E eu quero te encorajar a viver a sua visão, todos os dias, de várias formas. Você pode viver a sua visão através da fé, enxergando o invisível, e não o visível. Você pode viver a sua visão através da esperança, enxergando o futuro, e não o presente. Você pode viver a sua visão através do amor, enxergando o próximo, e não a si mesmo. Você pode viver a sua visão através da glória, enxergando Deus, e não o mundo. Quando você vive a sua visão, você está demonstrando a sua semelhança com Deus, e sendo um exemplo para os outros. Você está se alinhando com o plano de Deus, e sendo um instrumento para o seu reino. Você está se afastando da cegueira, e se aproximando da perspectiva. E quando você tem visão, você se torna mais estratégico e visionário. Você se torna mais estratégico, porque você enxerga além do presente, e não se limita pelo que vê. Você se torna mais estratégico, porque você compreende as mudanças do mercado, e não se surpreende pelo que acontece. Você se torna mais estratégico, porque você estabelece um caminho claro para o futuro, e não se perde pelo que faz. Você se torna mais estratégico, porque você alcança os seus objetivos, e não se contenta pelo que tem. E você se torna mais visionário, porque você enxerga o invisível, e não o visível. Você se torna mais visionário, porque você enxerga o futuro, e não o presente. Você se torna mais visionário, porque você enxerga o próximo, e não a si mesmo. Você se torna mais visionário, porque você enxerga Deus, e não o mundo. Meus irmãos e irmãs, eu quero terminar este vídeo com uma história que ilustra muito bem o que eu estou falando. É a história de Francisco, um homem que teve visão, e que se tornou mais estratégico e visionário por causa disso. É uma história real, que aconteceu há pouco tempo, e que eu quero compartilhar com vocês. Francisco era um homem que vivia em falta de perspectiva, e que tinha se afastado de Deus. Ele tinha sido criado em uma família cristã, mas se deixou seduzir pelas coisas do mundo. Ele se envolveu com a miopia, e com a acomodação, e com o conformismo. Ele se entregou à reatividade, e a imediatismo,
e a mediocridade. Ele tinha muitos dons, e nenhum deles era usado. Ele tinha muitas oportunidades, e nenhuma delas era aproveitada. Ele tinha muitos projetos, e nenhum deles era realizado. Ele tinha um vazio na sua alma, e nenhum deles era preenchido. Um dia, ele recebeu uma visita de um visionário, que era seu amigo de infância, e que tinha uma palavra de Deus para ele. Ele lhe disse que Deus o amava, e que tinha um plano para ele. Ele lhe disse que Deus queria despertar a sua visão, e que tinha uma saída para ele. Ele lhe disse que Deus o chamava à visão, e que tinha uma condição para ele. Ele lhe disse assim: onde não há visão, o povo perece. Provérbios 29, 18. Francisco ouviu a palavra de Deus, e sentiu o seu coração se quebrantar. Ele reconheceu o seu pecado, e se arrependeu diante de Deus. Ele aceitou o convite de Deus, e se dispôs a ter visão. Ele abriu o seu coração, e convidou Jesus para entrar na sua vida, e ser o seu Senhor. Ele entregou os seus dons, e as suas oportunidades, e os seus projetos a Deus, e confiou na sua providência. E naquele momento, ele sentiu algo diferente. Ele sentiu uma paz que nunca tinha sentido antes, uma paz que excede todo o entendimento. Ele sentiu uma alegria que nunca tinha sentido antes, uma alegria que vem do céu. Ele sentiu uma visão que nunca tinha sentido antes, uma visão que vem de Deus. Ele saiu da visita, e voltou para sua casa. Ele contou para sua família o que tinha acontecido, e como Deus tinha tocado na sua vida. Ele pediu perdão para sua esposa, e para os seus filhos, pelos seus erros, e pelos seus descuidos. Ele abraçou a sua família, e disse que os amava, e que queria ser um marido melhor, e um pai melhor. No dia seguinte, ele foi para o seu trabalho. Ele falou com o seu chefe, e com os seus colegas, e contou sobre a sua nova fé, e sobre o seu novo compromisso. Ele pediu perdão para o seu chefe, e para os seus colegas, pelas suas faltas, e pelas suas falhas. Ele se comprometeu a trabalhar com visão, e com estratégia, e com excelência. Naquela semana, ele foi à igreja, e se apresentou ao pastor, e aos líderes. Ele recebeu as boas-vindas, e o abraço, e a oração. Ele se sentiu acolhido, e amado, e valorizado. Ele se sentiu parte da família de Deus, e do corpo de Cristo, e da igreja. Naquele mês, ele começou a frequentar a escola bíblica, e a aprender mais sobre Deus, e sobre a sua vontade. Ele cresceu na sua fé, e na sua visão. Ele fez novos amigos, e se envolveu em novos projetos. Ele se batizou, e se tornou membro da igreja. Naquele ano, ele viu a sua vida mudar completamente. Ele viu os seus dons serem usados, e as suas oportunidades serem aproveitadas, e os seus projetos serem realizados. Ele viu a sua família se unir, e se alegrar. Ele viu o seu trabalho prosperar, e se expandir. Ele viu a sua saúde se restabelecer, e se fortalecer. Ele viu a sua alma se encher, e se satisfazer. E tudo isso, porque ele teve visão, e se tornou mais estratégico e visionário. E tudo isso, porque ele teve visão, e se tornou mais estratégico, e mais visionário. Meus irmãos e irmãs, essa é a história de Francisco, um homem que teve visão, e que se tornou mais estratégico e visionário por causa disso. Mas eu quero que você saiba que essa história pode ser a sua história também. Você também pode ter visão, e se tornar mais estratégico e visionário. Você também pode ter visão, e se tornar mais estratégico, e mais visionário. Você também pode ter visão, e ser mais estratégico e visionário. Eu espero que este vídeo tenha sido uma bênção para você, e que você tenha aprendido algo novo. Se você gostou, deixe o seu like, o seu comentário, e compartilhe com os seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, e ative o sininho, para receber as notificações dos próximos vídeos. E não se esqueça, Deus te ama, e eu também. Um grande abraço, e até a próxima. Fiquem com Deus.